gente, tudo bem? Tá no ar mais uma edição do programa do Papo Aberto e eu fico muito feliz de tê-la e tê-la acompanhando este programa. Feliz demais. Aqui você ligado comigo no 514 e no 21.5. Né? A produção sempre me corrige. Ó, João, tem 21.5, lembra o pessoal para acompanhar, inclusive as reprises. E no 514 também pode me acompanhar aqui no programa do Papo Aberto. Eu dizia para minhas entrevistadas aqui, que hoje nós vamos falar sobre saúde pública, eu falava com elas que esse programa tem, acho que mais de 3 anos, né? Um bom tempo que a gente já vem aqui entrevistando várias pessoas aqui, autoridades. Falei do secretário, até então era secretário de governo, está licenciado, Cláudio Ciro Ferretti. Tá faltando o prefeito Fernando Jordão, hein, prefeito? Estou te convidando aqui ao vivo, vou te ligar de novo, que eu te liguei uma vez, você me atendeu, muito obrigado. Vou te ligar de novo para você sentar aqui e bater um papo comigo, né? Qual o nome daquele programa que tinha Cara a Cara, né? Cara a cara, é isso, produção? Tinha um programa assim parecido, né? Vamos fazer uma cara a cara com o prefeito aqui. Vamos cá, prefeito. Vamos esclarecer alguns pontos aqui. A gente precisa bater um papo, vamos conversar. O prefeito sempre muito dócil, muito simpático, sempre gentilmente nos atende. Eu quero agradecer também a todos os secretários que passaram por aqui nesse programa. Já acho que entrevistei todos os secretários da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, algumas autoridades sindicais. Tive a oportunidade de entrevistar aqui cantores. Esse programa é eclético, ele é um caldeirão, né? A gente recebe aqui gente de todas as áreas aqui, é multicultural. E eu tive a oportunidade de entrevistar, inclusive, aqui estrangeiros, entrevistei a área de esporte também, muita gente da área de esporte, diversas modalidades. A gente teve pessoal de surf, pessoal de skate, pessoal também de jiu-jitsu. Então é um programa muito bacana de se fazer. Gente que já veio para cá cantar forró, hein? Você acredita nisso? Cantou forró, o pessoal tá rindo aqui, mas veio, pegou, botou o teclado e cantou forró. Aqui não tem isso não. Pensando o quê? Por falar em forró, ontem nós fizemos nosso encontro de confraternização com toda a equipe da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Angra dos Reis. Eu quero agradecer aqui ao secretário Fernando, que teve aí essa ideia junto com o pessoal e aderiu à ideia. Muito doce, muitas guloseimas. O responsável pela produção deste programa aqui, que é a parte técnica, que é o Oswaldo, que está ali, né? Ele acha que eu não vi, tá? Eu vou falar o crime dele aqui. Ele pegou, botou dentro de um potinho cheio de doce que sobrou e levou para casa. Ele acha que eu não sei disso, né? E eu fiz a mesma coisa. Só que o meu foi uma sacola. Tinha cocada, tinha pé de moleque. Gente, uma delícia. Se é uma coisa que eu amo, é doce. Eu não sei, o jornalista está acompanhando aqui a equipe, se ele gosta de doce, mas se é uma coisa que eu adoro, é doce. Amo demais doce. Doce, eu tenho um problema com doce. Você tem uma ideia? Teve uma época que eu comia 2 barras de chocolate por dia. É perigosíssimo. Risco de diabetes é terrível. Não faça isso. Hoje eu não faço mais. Hoje é um docinho ali só e tá bom. Tá, eu confesso, eu de vez em quando exagero, mas não é tanto assim também, tá? Pensando o quê? Bom, o programa está no ar, mais uma edição do programa. Você me acompanha também no YouTube, inclusive com a nossa plataforma lá, Papo Aberto. Tem lá uma playlist com os nossos programas. Dê lá o seu like, se inscreva no nosso canal, fique à vontade. Se você quiser me acompanhar também pelo Instagram, Jonathan Stockler, se quiser me acompanhar também pelo meu Facebook, também é a mesma coisa. O meu telefone de contato pessoal, porque as pessoas me abordam na rua e falam assim, Jonathan, eu quero dar uma ideia. Eu quero dar uma ideia para o seu programa. Eu fico à vontade, me dá um feedback. 24 é o DDD 998 24 80 13, 24 é o DDD 998 24 80 13. Aí você vai dar lá a sua ideia. Vou pedir até a produção lá do editor para botar no GC aqui, tá bom? Hoje eu recebo aqui essas 2 meninas simpaticíssimas. Aqui ao meu lado direito, ambas estão ao meu lado direito, mas a mais próxima é a secretária executiva de atenção primária, a Mariana Barbosa, está aqui comigo. E também, no mesmo lado direito, eu estou recebendo a Luciana Rossinol, que é superintendente de planejamento, controle, avaliação e regulação. É uma nomenclatura que vai embora, né? Nome, sobrenome e para lá de... Meninas, eu vou começar pela Mariana. Mariana, obrigado por você estar aqui comigo no nosso bate-papo. Trouxe doce não, né? Não, Jonathan, não trouxe. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de a gente falar de um tema tão importante quanto a saúde. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, tá? Mariana, eu encontrei, agora tá caindo a ficha, Mariana. Me perdoe, Mariana. Encontrei, acho que a Mariana lá num evento que teve da saúde, né? E que foi feito um fórum.
Eu apresentei o fórum, obrigada Mariana, a esposa do Elinho, o vereador Elinho, que me convidou. Sim. E eu tive a honra, olha que honroso para mim, né? E também a Luciana Rocinol, falei certo? É Rocinol. Rocinol. Isso. Que origem que é esse seu sobrenome? Italiano, é Rossignoli. Na Itália, e aí foi abrasileirando, a minha geração é do Rocinol. Trouxe macarronada, alguma coisa? Não. Luciana, obrigado por você ter vindo, tá? Eu que agradeço o convite, né? Como a Mariana falou, é uma alegria que a gente ter essa oportunidade de apresentar um pouquinho o nosso trabalho, falar além de todos os desafios que a gente tem, mas dessa construção diária, né? Que é a saúde. Eu que agradeço. Eu não poderia deixar de agradecer o colega de profissão, que é o Vitor, que está aqui, estava falando com ele por telefone. O Vitor, que gentilmente preparou para que as meninas pudessem estar aqui no nosso programa. Vitor, sinta-se à vontade aqui no nosso estúdio. Ele está aqui, você não está vendo, mas ele está aqui nos bastidores. Mas sinta-se à vontade, fica aí o recado de público para marcar e trazer mais gente aqui, tá bom? Vai depender da entrevista. Brincadeira. Bom, vamos lá. Mariana, atenção primária, o que é atenção primária? Então, Jonathan, a saúde ela é dividida em 3 níveis de atenção, né? A atenção primária é o primeiro nível de atenção. É a porta de entrada do indivíduo para os sistemas de saúde. A atenção primária as pessoas conhecem como os postinhos de saúde, clínica de família, né? Que são as equipes de estratégia de saúde da família. Ela tem alguns atributos que a gente segue as portarias do Ministério da Saúde, que é a PNAB, né, a Portaria Nacional de Atenção Básica. Um dos principais atributos da atenção primária é o acesso, ou seja, todos os indivíduos têm direito ao SUS e o acesso dele ao sistema de saúde seria pela atenção primária, onde ele busca o primeiro atendimento. Ela trabalha com proteção, promoção de saúde, reabilitação, cuidados de um modo geral. É a parte inicial. A parte inicial. O ESF é a parte inicial. É a parte inicial. Apesar de ser a parte inicial, né, as políticas públicas e os estudos garantem que a atenção primária ela consegue resolver cerca de 80% das questões de saúde da população. A população procura atenção primária, é atendida, né, pela equipe de saúde da família e ele tem que resolver, consegue resolver 80%. Não conseguiu resolver, vai para o segundo nível de atenção, que é a atenção especializada, que é a nossa rede de atenção especializada. Os especialistas de um modo geral. Teve algum problema, esse paciente ele vai para terciária, que são as redes hospitalares. Então, é dividido em 3 níveis. Vamos botar isso na prática. Por exemplo, Sim. Um cidadão entra no ESF, estou na atenção primária. E aí se identifica ali um problema que precisa de um especialista. Aí a atenção primária encaminha ele para a especialidade. Para a especialidade? Isso. Entendi. Aí passou para a especialidade, ele precisa de uma cirurgia. Aí ele vai para o terceiro nível de atenção, que é a rede hospitalar. Perdoe-me a falta desse conhecimento, é porque eu vi um especialista na área de saúde dizer assim, as pessoas cobram, a população cobra muito especialidade no ISF, mas é o contrário, o ISF não era para ter especialidade? Não é para ter. O que acontece? O que o Ministério da Saúde preconiza como equipe mínima de atenção primária? É um médico, que pode ser generalista ou médico de família, o enfermeiro, o auxiliar ou técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde. É essa equipe mínima. Pode acrescentar essa equipe o dentista, o auxiliar de saúde bucal, o técnico de saúde bucal. Quando a gente fala assim de especialidade de um modo geral, a gente fala na equipe EMUT, que faz parte da atenção primária. O que é essa equipe EMUT? É uma equipe multidisciplinar que dá suporte à saúde da família, que são os fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, psicólogo, né, educador físico pode ter também. São algumas especialidades que podem dar esse suporte, mas não é um atendimento clínico, é um atendimento primário. Identificou que esse paciente precisa fazer um outro acompanhamento, aí ele vai para o especialista. Realmente você falou que algumas pessoas cobram especialista na atenção primária. Não faz parte da equipe de atenção primária. Eu sempre cobrei muito isso, e aí eu vou me corrigir aqui de público, já que eu cobrava de público, né? Não nesta emissora, há muitos anos atrás, em outra emissora. Eu sempre cobrei muito isso. Eu vou dizer, por que não tem um endocrinologista, por exemplo, num ESF? Porque não faz parte da equipe de saúde de atenção primária. Ele faz parte da rede especializada. Tem que ter um clínico geral. Tem que ter um clínico ou médico de família, que atende todos os níveis de atenção à saúde. Criança, gestante, idoso, saúde do homem, saúde da mulher. A equipe de atenção primária ela é capacitada para atender todos os níveis, de um modo geral, sabe? Do bebê ao idoso. Ele é treinado e capacitado para isso. Ele segue os protocolos do Ministério da Saúde também.
e aí ele identificou alguma alteração ou alguma indicação de encaminhar esse paciente para o especialista, a atenção primária encaminha para o especialista. Então eu paguei mico? Não, então, a sua dúvida, acho que é a dúvida de grande parte da população. Você vê como hospital, acaba vendo como hospital. Todas as vezes que eu vou em reunião, assim, tanto de líderes comunitários, quanto alguns programas até do governo, as pessoas cobram cardiologista, pediatra, porque algumas unidades ainda têm pediatra. Mas os pediatras estão ali para dar um suporte para usar o consultório, entendeu? Mas não é obrigado a ter. Mas não é obrigado a ter. Não é obrigado a ter. Assim, eu vou voltar nesse assunto, porque esse assunto do ESF me interessa muito. E eu tenho alguns pontuamentos a fazer, até porque a gente conversa com a população, né? E você caminha isso nessas reuniões que acontecem nas associações de moradores, Sim. que eu sei que acontece. Sim. Né? Agora, Luciana, a Superintendência de Planejamento e Controle, qual é o papel da... Então, eu sempre falo que o nome é bem grande, né? E da mesma maneira acompanha a importância das ações, né? Porque toda a parte, dentro do departamento, a gente vai, é como se fosse os bastidores da saúde, né? Porque desde a parte do planejamento de todas as ações, novos serviços de saúde que vão ser implantados, quanto à parte de controle e avaliação, que é o monitoramento dos serviços, tanto da rede própria, que são prestados nas nossas unidades próprias, como nas unidades que são, que prestam serviço, né, os prestadores de serviço que são contratados ali para poder oferecer, especialmente serviços de apoio à diagnose e terapia, exames de imagem, exames laboratoriais, então a gente faz todo esse monitoramento e, por fim, a regulação, que é toda a parte de ordenar os fluxos e realizar todos os agendamentos dos procedimentos que a gente realiza no próprio município e ainda o que a gente ainda não tem capacidade instalada, oferta dentro de Angra, a gente faz essa regulação para fora do município, dentro do estado e até interestadual para algumas questões específicas. Trocando em miúdos, numa linguagem menos técnica, porque quando você iniciou, eu ainda estava lá, calma, eu estou pegando a matéria. Só para assim, entender, você é a parte de gestão. Exatamente. Né, em que, ao observar essa parte de planejamento, você é capaz de dizer, vamos supor que a Mariana identifica que, olha, está havendo uma reclamação, está faltando determinada coisa que eu acho que seria importante para a área da saúde. Exatamente. Aí é com você. Exatamente. E você faz esse mapeamento, né, para detectar o que tá bem, trocando em miúdo, está bem, o que não está, o que falta, o que precisa ser... complementar. Toda a parte de monitoramento, de avaliação do que precisa melhorar, do que precisa ampliar da rede, né, de atenção à saúde. Então, eu vou aproveitar o gancho, eu vou fazer um link uma com a outra aqui. Nos postos de saúde, por exemplo, a preocupação maior do que eu vejo de reclamação é a questão de exame. Né? Talvez uma melhoria em determinados exames que precisam ter. Esse exame. Tem alguma coisa que vocês estão implementando, que implementaram para melhorar a questão da saúde esse ano? O que avançou? Sim, quer falar, Lu, sobre esses avanços? Voltado para o posto de saúde. Deixa eu só fazer uma introdução, ela vai continuar falando. O que acontece? A gente teve um avanço muito significativo da atenção primária. Até é importante a gente citar a questão da população. O IBGE diz que Angra agora diminuiu a população para 167 mil. Só que nós temos 203 mil pessoas cadastradas. Ou seja, grande parte da população e acima do número do IBGE são vinculadas ao SUS, vinculadas ao nosso Sistema Único de Saúde. E aí, as pessoas estão procurando muita atenção primária para usar os nossos serviços, porque ele está avançando. A atenção primária começou a atender muito, o que aconteceu? Encaminhou muito. Quando encaminhou muito, a Luciana entra planejando e organizando. Opa, a atenção primária atendeu muito, vou precisar aumentar a oferta de referências também. Vou precisar aumentar a oferta de exames, a oferta de serviços, porque a atenção primária está encaminhando. Então, ela precisa ter para onde encaminhar. Aí a Luciana vai falar o que a gente está... Senão dá um congestionamento. Exatamente. Tem muito exame e eu não consigo atender o time desse exame. Quando a gente fala em cadastro, a gente tem mais de 100 pessoas, né, de acordo com o IBGE atual, que é 167 mil pessoas, acima, né, de 167 mil, a gente tem 203 mil pessoas cadastradas. Assim, a gente tem mais do que o próprio IBGE diz. Então, a gente tem mais de 100% das pessoas cadastradas e acompanhando. E no nosso primeiro quadrimestre, nós tivemos mais de 109 mil consultas na atenção primária. Se a gente considerar 167 mil pessoas, mais da metade da população já teve consulta esse ano na atenção primária. Por esses dados do IBGE? Pelo dado do IBGE. Se eu considerar 200 mil pessoas, né, 200 mil pessoas em Angra dos Reis cadastradas, 109 mil já passaram por consulta esse ano.
nos primeiros 4 meses, de janeiro a abril, tá? 109 mil pessoas já tiveram consulta. A procura é enorme para a É área da saúde enorme, pública, então né? está atendendo muito os médicos, os enfermeiros, né? Que é importante a gente falar, nós somos enfermeira por formação, então é importante a gente falar da importância da consulta de enfermagem. O enfermeiro também atende, o enfermeiro também solicita exame, o enfermeiro colhe preventivo, o enfermeiro faz pré-natal, o enfermeiro atende a criança, enfim, o enfermeiro também atende com o escopo de enfermagem e com tanta competência quanto nossos médicos. E ele também pode realizar alguns encaminhamentos de acordo com o protocolo de enfermagem, tá? Então, assim, a atenção primária cresceu, a atenção secundária precisou crescer, né, Lu? Por causa do fluxo. Por conta do fluxo. Luciana, essa questão, ela falou um ponto que eu acho que é um ponto chave, para a gente melhorar o tempo de atendimento dos exames. Eu quero bater nessa tecla, porque às vezes a gente sabe que em outros países, por exemplo, você não tem saúde pública, é saúde privada. Você paga ou não paga, irmão. Aí é só em caso de emergência mesmo. O resto é saúde privada. No Brasil é saúde pública. E a gente sabe que se faz o melhor. A Angra avançou muito com o Hospital da Japuíba. E a gente atende, eu estou falando como se fosse o gestor, né? Mas é que eu entrevistei tanta gente aqui da área da saúde que eles mesmos disseram que o Hospital da Japuíba está atendendo muita gente de outros municípios que vem para cá, né? Então a demanda deu uma crescida. Então se o médico, por exemplo, lá do ESF, passa um exame e tal, para que não haja essa demora, o que você tem feito para tentar melhorar essa gestão de atendimento e o feedback mais rápido? Eu acho que uma das principais ações que foram assim concretizadas é a implantação, foram várias linhas de frente, e a inauguração do complexo regulador, que vai fazer 2 anos agora, foi de extrema importância. Por quê? A partir do momento que a gente começa a fazer a regulação, que eu vou explicar em termo assim, melhor, né, como que a gente organiza essa logística dentro da área de gestão, a gente começou a dar visibilidade e conhecer as filas reais. Então, assim, para a gente pensar em atender a necessidade da população, uma etapa anterior é a gente conhecer qual é essa real necessidade. Então, a partir do momento que a gente conseguiu implementar um sistema informatizado, que essas filas, né, elas são estratificadas e reguladas pelos médicos reguladores, qual o trabalho desse profissional, do médico regulador, do enfermeiro regulador que atua dentro do complexo regulador? A gente sai daquela perspectiva de ter uma fila indiana onde aquele pedido que chega primeiro vai ser marcado primeiro. E eu começo a trabalhar com critérios de classificação de risco. Então eu ordeno essa minha fila, todo mundo que é atendido nas 60 unidades de saúde da família em tempo real. Um médico hoje está ali atendendo um hipertenso que precisa uma classificação moderada ou mais grave de risco, né, cardiovascular, ele precisa ser encaminhado para um outro nível de atenção. Recebe o encaminhamento do cardiologista, o médico que está atendendo o usuário, ele clica um botão, essa referência cai dentro do sistema de regulação para a tela do médico regulador. E aí, o interessante é o seguinte, quando entra essa solicitação, simultaneamente está entrando de todas as unidades solicitantes. A gente tem hoje, dentro do complexo regulador, médicos que, baseados em protocolos de classificação de risco, vão ordenar. E aí a gente trabalha com um critério de classificação de cores, e existem os critérios, então não são critérios que são preconizados. Classificação de cores em relação ao risco. Então vamos pensar, dentro do nosso atendimento, que é ambulatorial. Ambulatorial é tudo que não se enquadra dentro da urgência e emergência. Então são pessoas que estão sendo atendidas na unidade de saúde e que até o vermelho do ambulatorial é aquela demanda que pode esperar até 30 dias. Tipo alta complexidade, menor complexidade? Isso, maior gravidade, maior risco, uma pessoa que está numa situação de maior vulnerabilidade. Então você sai de uma proposta de agendamento por ordem de chegada e começa a trabalhar numa perspectiva de um dos princípios do SUS, que é o princípio da equidade. Eu vou atender primeiro quem precisa mais, baseado no seu critério de risco, na sua patologia e no risco de agravamento daquela condição. E aí, com essas ações, a gente já conseguiu, hoje, das 35 especialidades que a gente tem, dentre especialidades e subespecialidades, 12 a gente conseguiu zerar a fila. 12 especialidades médicas hoje, Quais? o usuário... Não posso olhar na claro, colinha, alguma vê a de cola, cabeça, vê a cola mas aí. eu trouxe Olha a cola. Eu trouxe, sabe, todas de cor? Todas não, mas eu sei a maioria. Alergista, imunologista, geriatra, cardiologista pediátrico, cardiologista adulto, pneumologista, otorrinopediatra,
Angiologista, não sei se eu já citei. Pediatra para anemia falciforme. Dermatologista. Oftalmonéforo. Para, você estudou a matéria. Para, não Mas pra cá não. sabe Estudou por que eu matéria. tô falando isso? É importante, só para corroborar. Porque é importante a gente citar isso. Quer dizer que eu fui atendido na atenção primária, o médico já lançou ali que eu preciso daquela especialidade. Na recepção da unidade, o usuário já consegue marcar, porque não tem fila. Ele sai agendado Já sai pro agendado. mesmo mês. Entendeu? Já sai Eu agendado preciso, para eu estou, o atendimento ou exame? eu estou com o meu... Isso são consultas, aí vou Consultas. falar dos exames. Consulta. Estou com meu pai idoso, por exemplo, precisa passar por um geriatra, né? Tá com algumas alterações, enfim, o médico falou que ele precisa passar pelo geriatra. Ele encaminhou. Na recepção da unidade, a recepcionista ela já agenda a consulta com aquele geriatra, que é um especialista. Então já sai dali com a marcação para daqui a alguns dias, dentro do mês, para levar ele no especialista. A mesma coisa, cardiologista, dermatologista. Só para entender esse critério, o camarada tem 60 anos, o outro tem 18. Ambos precisam ser encaminhados. Vale o do 18 ou de 60 anos primeiro, pelo critério da idade dele e talvez do fato da gravidade, não é isso? Então, quando a gente está falando de geriatra, é um médico específico para idoso, né? Se a gente citar, por exemplo, dermatologista, como não tem fila, os dois vão ser marcados ali ao mesmo tempo. Porque tem vaga. Porque tem vaga. Tem vaga sobrando, vamos dizer assim, entendeu? Quando a Luciana fala da questão da classificação de risco, né, o vermelho, o amarelo, o verde, enfim, de acordo com a classificação, é porque vai para a fila de regulação, porque são pessoas que estão aguardando ser agendadas. Esses casos que a gente está citando agora, que são especialidades que não tem mais fila, eles vão ser marcados ali no momento da recepção. Tem a vaga para o próprio mês, né? E aí vamos pensar nas outras, complementando, essas 12, a gente consegue especialidade, sair com o agendamento realizado. As outras que ainda temos demanda, o tempo de espera na fila vai demorar. Vai variar de acordo com a especificidade da especialidade. Se é uma emergência... Isso. Uma emergência a gente já precisa encaminhar para urgência e emergência. Hospital, UPA, SPA. Agora vamos pensar nessa pessoa que precisa ir. Quando você pergunta qual o critério para dizer que eu e você somos da mesma idade, eu preciso de uma consulta com o cardiologista e você também. Como que o médico regulador, o que classifica? O critério de risco, o risco, qual a sua condição? Não é a idade. Quais são os sinais e sintomas? A idade é um dos critérios. Entendi. Quando a gente, vamos pensar, dentro de um vermelho, a minha demanda é urgente, é uma pessoa com sangramento, emagrecimento, uma suspeita de câncer, alguma condição que dá uma maior gravidade àquela situação, nós dois estamos na mesma situação. Né? Estou trazendo para esse exemplo. Nesta situação, o segundo critério, que seria um desempate para colocar na fila, seria a idade. Um terceiro critério, a vulnerabilidade social. Então, esses protocolos, eles são desenhados pelo Ministério da Saúde e são adaptados para a realidade local. Então, por exemplo, na nossa realidade, que a gente tem uma população, né, que a gente tem um território, além de uma grande extensão territorial, a gente tem diferentes realidades, diferente conformação de população. Então, a gente tem a especificidade da população ilhéu, que a gente leva em consideração a população caiçara para os horários de atendimento, para que ele consiga chegar a tempo de ser atendido. A gente tem a especificidade para a população indígena, a população quilombola. Então, isso tudo entra como um critério de especificidade local e que também vai ser pontuada nesse momento de classificar essa priorização aí com esses critérios. E o que é importante? Um paciente precisa ser encaminhado, é importante ele ter o máximo de exames realizados, é importante que o médico que está encaminhando consiga passar o máximo de informações para o médico regulador entender aquela gravidade. Sabe por quê, Jonathan, estou falando isso? Porque algumas pessoas pensam assim, eu preciso de uma ultrassonografia, mas ela fala assim, doutor, põe vermelho para mim? Já fala. Para passar na frente. Para ser atendido primeiro. E aí não tem critério de ser um paciente grave, né, de alta, né, e de acaba alta gravidade, tirando a vaga. de maior risco. Então é importante que o médico que está examinando, ele forneça o máximo de informações. Vou dar um outro exemplo. Ressonância, dor no joelho. Quem está lendo lá e bota vermelho? Não. Dor no joelho sem outras especificidades é vermelho por quê?
Você entendeu? Ah, tudo bem, já fez exame, já vim passando por Exatamente. um problema, tem um histórico, né, Então, médico? evolução, exames já realizados, se melhora ou se não melhora com alguma outra Medicação. intervenção, com outro tratamento que já foi iniciado. Então, quanto maior riqueza de informações, mais ajuda o trabalho desse profissional da regulação a ordenar de acordo com o risco. Entendi. E aí a gente sai de uma perspectiva que eu acho assim, muito importante a gente ter um espaço de falar que assim, quando a gente pensa que todas as filas vão estar zeradas, com certeza, eu falo assim, as demandas são infinitas, os recursos são finitos, né? E a gente precisa equilibrar essa balança para atender o nosso objetivo, que dá o atendimento à população e que todas as pessoas que precisem sejam atendidas de acordo com a sua necessidade. Porque eu tenho alguns casos que a pessoa pode aguardar 3 meses. Eu tenho um caso que a pessoa pode aguardar 6 meses para exames que são de rastreamento, pode aguardar até mais de 1 ano. Vamos dar o exemplo da mamografia de rastreamento. Então, quando a gente faz essa organização e eu entendo qual é a sua necessidade, mesmo eu tendo uma fila, que para alguns casos vai ser, eu tenho uma fila de 6 meses, mas se o vermelho está sendo atendido em 30 dias, eu estou conseguindo equacionar, economizar, não ter dinheiro, assim, não injetar dinheiro superior à minha necessidade e atender a demanda daquela população, da nossa população que está usando o serviço. Então, esse é o grande trabalho que a gente vem fazendo na especialidade, né? Igual eu falei, para as especialidades que ainda tem fila de espera, a gente faz essa classificação e aí o que talvez gere um pouco de incompreensão. Sim. O fato de vocês fazerem essa classificação, Isso. não porque vocês querem, mas tendo como um espelho e a orientação do próprio Ministério da Saúde. Exatamente. Essa classificação da regulação por cores, a gente utiliza até o modelo que é do CISREG, que é o Sistema Nacional de Regulação. Então, a gente faz a mesma utilização, a gente adaptou os protocolos são publicados, né, nos boletins oficiais, até para a ciência mesmo da população, e a gente trabalha sempre com a educação permanente dos profissionais, assim, para ter esse entendimento da importância de preencher com todos os dados, de fazer uma boa consulta, assim, de levantar essas informações para que tenha o detalhamento da queixa, para que o médico consiga ordenar de uma maneira que hoje a gente tem um call center na regulação que o usuário pode ligar para poder falar, olha, eu queria saber como que tá a minha marcação, não sei o que, meu vizinho foi atendido primeiro. E aí a gente faz esse papel mesmo de esclarecer que a ordem do atendimento não é o dia que entrou. Porque muitas vezes, quando a gente trabalhava com essa perspectiva, antes de iniciar com essas ações de regulação, a gente fala assim, é uma lógica excludente. Porque às vezes quem chegou primeiro não é quem precisa mais. Né? Então, quando a gente acolhe toda a demanda e classifica com os critérios de necessidade, eu vou continuar atendendo todos, ninguém fica de fora, mas eu vou atender primeiro quem precisa mais. Então, a Mariana colocou, Luciana, um ponto que eu acho que é importante. Eu senti até de maneira implícita a ideia de chamar a atenção do médico que atende. Uhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a pessoa precisa de um atendimento com uma especificidade mais rápido possível, urgente, mas o médico também não detalhou a situação. Então, quando chega o avaliador, né, o médico avaliador, desculpe, não sei qual é o regulador, ele vai olhar lá e fala assim, mas isso aqui não tem tanta pressa. E aí vai depender. Coloca dor. Vai depender. Aí a gente cai um pouco também na responsabilidade do médico, como ele vai tratar o paciente ao ponto de dizer, olha, aqui é urgente. Porque é ele que faz essa interlocução. Né? Uma qualificação das solicitações. Exatamente. A gente precisa qualificar. O paciente não sabe. Mas, na verdade, Jonathan, eu falei até por 2 tangentes. Claro que os médicos, a gente tem trabalhado incansavelmente nessa capacitação e também os usuários. Porque ele entende, ele já sabe que tem uma classificação de risco. Já põe no vermelho aí. Põe vermelho para passar na frente. Então, não é assim que funciona, não é porque eu quero. Com certeza, a gente gostaria que todo mundo fosse atendido em até 1 semana, mas não é a realidade nem particular. A gente sabe que a gente tem uma organização do trabalho, como a Luciana falou. A gente precisa organizar os trabalhos, né? Tem um recurso que a gente precisa dar conta de todas as demandas com aquele dinheiro, né? Mas a gente precisa aplicar um dinheiro para isso, limite. Tanto o profissional quanto o usuário precisam conhecer o caminho, né? E trabalhar de forma correta. Não é porque o usuário vai pedir para eu colocar vermelho que eu vou colocar para passar na frente, sendo que ele não tem necessidade. É importante você falar para que a pessoa que está em casa poder entender. Olha,
você foi primeiro do que o seu João, que fez lá o exame, mas você não tem, você não está dentro da urgência que o seu João tem. O seu João, às vezes, está num processo já de tratamento, tem toda uma situação, está ali o laudo dele, maior gravidade, maior gravidade, né? alta de complexidade, agravamento, de morte, né? São muitas situações que têm que ser levadas em consideração. Ficou uma onda depois da pandemia, né? Que toda gripe, ela é Covid. Sim. Né? E aí, ninguém pode ficar mais resfriado nesse país, né? Porque ficou resfriado, Covid, é Covid. Na época mais do Oswaldo do que a minha, né? Ele é mais velho do que eu. Na época, minha avó, minha mãe, gripe nada, um negócio de alho, tomo água, xarope caseiro. Hoje em dia ninguém faz mais xarope caseiro. Eu não estou dizendo, eu fui um dos primeiros no Brasil, olha que honra, a pegar Covid. Porque o Covid, eu não estou brincando não. O Covid chegou no Brasil no Carnaval de 2020, me corrija se eu estiver errado. Exatamente. Mais ou menos por ali, né? Passou janeiro e atacou aqui no Carnaval. Isso. Eu peguei final de fevereiro. Já estava com Covid e não podia sair de casa com um laudo diagnosticado, tudo que manda direito. Fui muito bem tratado no posto de saúde, que já identificou, já estava com Covid e tal. E eu lembro que eu comentei até com os amigos, eu não posso sair de casa, que eu fui premiado aqui, fui um dos primeiros no Brasil, anota aí, a contrair essa enfermidade, enfim. E é uma enfermidade séria, não estou aqui fazendo disso uma graça, mas o que eu estou falando graça é o seguinte, que às vezes, baseado no que as meninas estão colocando aqui, é que todas as vezes, é uma gripe. Eu não sei, tem que fazer um exame para ver se é realmente um Covid. Às vezes não é um Covid e a pessoa já está até vacinada, tomou 3, 4 vacinas aí, né? Sim, na verdade a gente gostaria muito que toda a população já tivesse tomado as 4 doses, né, o segundo reforço, mas não é a realidade, Jonathan. Algumas pessoas estão até procurando agora a vacina que já nem está mais sendo fornecida pelo Ministério para poder completar o esquema que foi até ano passado. A gente tinha algumas doses sobressalentes que estava vacinando algumas pessoas que venceram, se não me engano, em maio. Então a gente não tem mais, a vacina anterior do Covid, para completar o esquema, a gente não tem mais. Agora vai iniciar uma nova vacinação, provavelmente como a H1N1 anual, sabe? Então, gostaria muito que toda a população tivesse essa poeira assentou vacinada. Um pouco, né, porque usar aquela máscara para a gente trabalhar com comunicação é horrível. Mas quando você fala do Covid, nós temos ainda os testes de Covid. Qualquer pessoa que chegar numa unidade de emergência com sinais e sintomas gripais, ela pode fazer lá o teste, exame direitinho. para descartar o diagnóstico de Covid. A gente continua testando. Agora, menina, gente, eu estou recebendo a Mariana Barbosa, que ela é secretária executiva de atenção primária, e a Luciana Rocinol, que é superintendente de planejamento, controle, avaliação e regulação. A gente está falando sobre saúde pública, o tema é extenso, se eu deixar aqui o programa vai embora, você sabe disso. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão de exame, que há uma preocupação nessa questão do exame. Eu fiz o pedido do exame, é o mesmo critério na questão do exame? Os exames, vou falando por partes, assim, exame laboratorial. Hoje a gente tem 2 laboratórios que estão prestando serviço, né, para a secretaria, e as coletas são realizadas nas próprias unidades de saúde, né? Não são em todas as unidades, mas tem 26 unidades hoje que são... ali na hora. Isso. Não são na hora, mas o pedido que é realizado na unidade, ele já sai marcado também na recepção para fazer. Alguma unidade tem coleta... Uma horinha no máximo. Algumas unidades têm coleta todos os dias e algumas unidades uma vez na semana. Então, por exemplo, se a minha unidade... Isso é critério também de população. Se tem coleta uma vez na semana, se eu fui atendida hoje e o laboratório foi ontem, eu vou ser marcado para a semana que vem. Então, o laboratório é uma situação que a gente entende que hoje não existe demanda reprimida. Para exames de imagem, aí vamos falar que é uma coisa, igual você mesmo comentou, assim, é enorme, né? Ressonância, tomografia, mamografia, densitometria óssea, ultrassom, espirometria, eletroencefalograma, eletrocardiograma. O eletrocardiograma está no escopo também da atenção primária, então é um exame que a própria atenção primária tem os aparelhos nas unidades e a agenda. E aí, esses outros exames de imagem, que a gente fala que são serviços de apoio, tanto para fechar um diagnóstico como para conduzir o tratamento, eles também são regulados. E aí, eles entram nessa mesma fila, da mesma forma. O médico está te atendendo, pelo sistema de regulação, ele vai solicitar uma ressonância, aperta um botão, cai na regulação. Todos os exames regulados, critérios de classificação de risco. O que a gente vem conseguindo avançar bastante, por isso que eu falo assim, é um divisor de águas a implantação do complexo regulador. Eletroencefalograma, a gente conseguiu implantar o serviço e já zeramos a fila do exame sem sedação em 2 meses, era um problema de 4 anos. Espirometria, desde 2017 a gente não realizava
Começamos em fevereiro a fazer o exame de espirometria, nem na época do Covid. A gente não conseguia mandar nem para as unidades de maior porte no Rio de Janeiro. Ninguém fazia espirometria. Hoje a gente faz, nossa fila já está menor do que a metade do número de pessoas que estavam aguardando e o exame é realizado no SEM Centro. Ressonância, a gente já tem algumas partes, porque o exame de ressonância tem crânio, pelve, de repente diferentes segmentos. Vários segmentos a gente já consegue marcar de um mês para o outro e alguns que dependem de contraste, algum procedimento que é mais demorado, a gente ainda tem alguns problemas que o secretário sempre fala assim, Luciana, como é que nós vamos resolver esse problema da ressonância de pelve e crânio? Nosso problema hoje no município, a gente tem até tentado com o Hospital Regional de Volta Redonda algumas vagas, porque os nossos prestadores, que são as clínicas que fazem para a gente o serviço, também não têm hoje capacidade de ampliação para esses segmentos, que são exames contrastados, que demoram mais tempo, e os dois prestadores que fazem ressonância já prestam serviço para o SUS e na capacidade máxima. O que é um projeto futuro, pensando nessas dificuldades, da gente mesmo credenciando todos os interessados para fazer esse exame, a gente ainda, alguns procedimentos ainda temos dificuldade. A proposta é a inauguração do Angra Imagem, que já tem um espaço ali anexo ao HMJ, onde é um daqueles estacionamentos, né? Sim. De fazer um serviço municipal para poder a gente conseguir ter, por meios próprios, esses equipamentos, especialmente... Um centro de exames. Angra Imagem, um centro de exames municipal, onde a gente vai reunir todos esses exames que hoje são ofertados com prestadores. Porque com prestador, a gente tem alguma dificuldade Economizaria, inclusive. Economizaria e daria conta da gente organizar de acordo com a nossa necessidade. A demanda. Porque hoje, contratando, a gente tem assim, alguns problemas no percurso. Eu faço, por exemplo, renovar, exame de imagem, eu só faço para X, eu não consigo atender mais essa demanda toda. Porque também atende, além do nosso público, particular, que é o SUS, atende particular, atende plano de saúde. Então, aí a empresa não consegue atender. E a gente tem alguns acidentes de percurso que, assim, eu estou com um serviço redondo, igual a gente estava com a mamografia contratada, de um mês para o outro marcava. Um dos prestadores não teve mais interesse de manter o contrato e aí a gente fala que equilibrar essa balança, que é a necessidade e a oferta, é um malabarismo que você vai fazendo. Um prestador sai, a minha número fila maior começa de procura a crescer. E menor de oferta. Isso. E aí a gente tendo esse serviço, além de destacar também que com a implantação do serviço de oncologia no município, a necessidade para esses exames que dependem de contraste, que fazem investigação e segmento de tratamento de câncer aumentou muito. Então, assim, por mais que a gente conseguiu ampliar várias ofertas, a gente tem um serviço municipal e ele vai atender especificamente a nossa necessidade. Então, já temos hoje recurso no Fundo Municipal para aquisição do equipamento de ressonância, que foi uma emenda parlamentar, que a gente apresentou um projeto, disputou com o Brasil todo e a gente foi aprovado, já temos esse recurso. Recurso para compra, para aquisição do mamógrafo, equipamento de densitometria óssea. Então, assim, o local também, né, já estabelecido, em fase de elaboração do projeto mesmo de construção desse local. Então, é um projeto futuro para as filas de exames. Perfeito. Meninas, meu tempo estourou. Mas antes de fechar, eu sei que esse assunto é extenso, traz elas aqui mais uma vez, tá? A culpa é dele. Se ele não trouxer, é com ele. Ficaremos aqui o dia inteiro, né? Falando de saúde. A gente já vai para 1h e pouca aqui já de entrevista. Eu só queria fazer um elogio aqui em relação ao pai, o pronto atendimento infantil. Eu acho o pronto atendimento infantil ele fantástico. Você chega, o filho está doente, o atendimento é feito pelo médico, não demora, tá? E logo, se precisar fazer um exame de sangue, você faz o exame de sangue, espera ali 1h no máximo, 1h e pouquinho, e já sai o resultado, já vê, e já sai com o medicamento, tem uma farmácia ali dentro mesmo, e já sai com o seu medicamento para ser atendido. Sim. Então, assim, eu sou pai e gostaria de fazer esse elogio aqui de público com relação ao atendimento infantil. E quando eu falo, eu me emociono, por quê? Porque eu lembro que o pronto atendimento infantil era bem no centro, na Rua Coronel Carvalho. Eu utilizei muito. Meu filho tinha, ele tinha um sistema imunológico muito baixo,
né? Ele tinha 2 anos, 1 ano e pouco, então ele convulsionava com a febre, já febril, já convulsionava. E eu já entrava ali com um cachorro, com um papagaio, teve uma vez que a minha cachorra saiu junto comigo, já desespero, 3 horas da manhã, leva o filho, o menino convulsionando, isso dá um desespero. Nossa. E aí eu entrava ali, os médicos já me conheciam, põe aí na maca, vamos lá, vamos acalmar, aí baixa a febre, cuida de cá, cuida de lá. Então, assim, eu tenho esse testemunho, era na época ainda do prefeito Tuca Jordão, então tem esse testemunho, prefeito Fernando Jordão, tua família Jordão, esse testemunho que eu acho, assim, fantástico para o atendimento. E é o que a gente torce para que o ESF possa estar fluindo da melhor maneira possível, na competência, especialidade, expertise de vocês, eu não tenho dúvida que assim o será. Né? Então eu quero agradecer já nas considerações finais a Mariana Barbosa, secretária executiva de Atenção Primária, e a Luciana Rossinol, superintendente de Planejamento, Controle, Avaliação e Regulação. Mariana, obrigado. Jonathan, eu que agradeço esse espaço. Como eu falei, a gente ficaria aqui o dia inteiro, né, falando de saúde, temas muito importantes, né, a ser discutido e uma forma de orientar a população sobre os serviços, né, tirar dúvida sua e de quem está assistindo. A gente vem trabalhando incansavelmente, né, Luciana? A gente fala que chega na secretaria cedo e não tem hora de sair. Por vezes você vai passar ali 8, 9 horas da noite, vai ver que a gente está saindo da secretaria esse horário e continua trabalhando de casa. Eu imagino. Então são vários desafios. Longe da perfeição, a gente sabe que vai ser muito difícil a gente alcançar a perfeição, mas a gente não mede esforços para entregar para a população uma saúde de qualidade. Torço por vocês, e o pessoal diz que a secretaria é abacaxi, né? Porque demanda, resolve aqui, tem mais demanda e é uma demanda que não acaba. Porque a gente não consegue agradar todo mundo. Grande parte da população é satisfeita. Eu vou nas unidades, faço ronda, sempre pergunto. As pessoas falam que estão satisfeitas, mas sempre tem um ou outro que tem algum questionamento, alguma coisa que não ficou satisfeito. A gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas a gente vem lutado para tentar entregar o melhor serviço de saúde possível. Tá certo. Luciana, obrigado por você estar aqui com a gente, tá? E sucesso na gestão, tá bom? Agradeço bastante. Queria só aproveitar o espaço para poder reforçar a importância dos usuários do SUS manterem os cadastros atualizados, porque a gente não conseguiu chegar nessa temática do número expressivo que a gente tem de faltas. Então, assim, o nosso número de faltas para todas as consultas e exames agendados hoje, com o sistema a gente também consegue monitorar e está cerca de 25%. Isso significa que de cada 100 consultas marcadas, 25 são faltas, né? E aí, à medida, a gente tem pelo sistema uma possibilidade de enviar um SMS, e a gente está trabalhando que seja por WhatsApp em pouco tempo, mas hoje já é uma realidade por SMS para confirmar, informar que você está com a consulta marcada, com o exame marcado, porque muitas vezes a pessoa não recebe, mudou de endereço, a unidade não consegue comunicar, e aí se tiver com um cadastro atualizado e o telefone atualizado e autorizado a receber, vai ser mais uma ferramenta para a gente tentar diminuir esse número de faltas, né? Na última sessão da Câmara eu falei que a consulta que você falta faz falta para alguém, então assim, se não precisa mais, se já foi atendido, a gente sempre solicita que procure a unidade, pelo menos com 48 horas de antecedência, que informe que não precisa mais para que a gente possa aproveitar essa vaga, porque a gente trabalha, como a Mariana falou, incansavelmente para não perder um agendamento, uma vaga sem agendar, porque o que a gente busca mesmo é dar esse acesso em tempo para atender a necessidade real da nossa população, né? Eu falo que o nosso trabalho é para a gente mesmo, que a gente faz um serviço de saúde para quando a gente precisar e para todos que utilizam, né? Meu nome é Trabalho e Competência. Buscamos atender da melhor maneira. Obrigado, meninas. Sucesso para vocês. Vão voltar mais vezes, tá? Bom, Papo Aberto fica por aqui. Falar sobre saúde pública é um assunto extremamente extenso. Eu tenho 1 milhão de perguntas aqui para fazer. Eu não consegui fazê-las todas, mas a gente já está mais de 1 hora de programa. Porque saúde pública é isso, né? Você vai melhorando, vai buscando, vai vendo as demandas, vai ouvindo a população, vai fazendo ouvidoria, vai dando recado, vai esclarecendo dúvidas e por aí vai. Grande abraço a você, muito obrigado pelo seu carinho. Se Deus nos permitir, em mais uma edição a gente volta aqui no Papo Aberto, esse programa que é fantástico. Beijão, até lá. Tchau.